Olá, queridos alunos, tudo bem? Hoje a gente vai falar de um assunto que não é bem aula de inglês, né? A gente não vai falar de gramática nem nada do tipo, mas a gente vai falar de título de filme e da questão da diferença da tradução dos títulos de filme. Já reparou que no Brasil, às vezes, o filme tem uma tradução meio estranha, né? Meio diferente do original? Você olha lá o original, vai procurar o filme original e não tem nada a ver um com o outro. Né? Isso mesmo vindo do inglês para o português. Então há muitas diferenças, tá? Tem vários motivos para isso, a gente vai conversar ao longo do filme, a gente vai ver alguns exemplos também, né? Se a gente pensar em exemplo, o último exemplo que a gente tem foi o dos Vingadores, né? Em inglês ele saiu como Vingadores, Avengers Endgame. E em português ficou Vingadores Ultimato. Endgame talvez não fosse legal a tradução, quer dizer, fim do jogo, então acharam que não ia ser legal e colocaram a tradução Ultimato. Achei bem interessante. Foi uma tradução diferente e deu certo, ficou bem legal. Tá bom? Então a gente vai falar sobre títulos de filmes. Qual que é a tradução certa? Né? Existe isso de tradução certa? Primeira questão que a gente tem que entender é que não é tradução. Quando a gente está falando de título de filme, às vezes não é tradução, não é um tradutor que faz. Às vezes é uma área de marketing mesmo que está fazendo aquilo. Porque o título do filme é um produto, né? É a venda do filme, ok? Então é interessante que às vezes nem sempre é uma tradução, não é culpa do tradutor. Então é errado falar assim, traduziram errado o nome do filme. Não traduziram errado. Eles sabem qual que é o nome do filme, eles não quiseram traduzir. Então eles traduziram de outra forma, eles fizeram uma adaptação para a melhor forma para aqueles interesses que eles tinham, né? Tem três tipos de tradução de título de filme. A primeira é a mais fácil, é a fiel, ou seja, é aquela que está certinha. Né? Você pega lá o nome em inglês, pega o nome em português, pronto. Eu tenho a tradução dispar, então essa é aquela que há uma mudança, igual ao Avengers que nós falamos, né? E eu tenho a não tradução. A não tradução está virando moda em português por causa das plataformas de streaming. Se você reparar, Netflix, Amazon Prime, eles estão evitando traduzir. Principalmente nome de série. Nome de série eles já desencanaram quase que total, né? Você vê séries em inglês saindo e o nome é o original, sem uma tradução. Né? Eu acho isso bem interessante. É uma mudança no mercado que vai acontecendo devagar. Tá? E logo eu acredito que seja o mais comum de acontecer a não tradução. E por que isso é legal? Porque a pessoa que escolheu aquele filme, ela produziu um filme, ela escreveu, ela escolheu um nome. Existe um processo de criação. E aí, às vezes, chegava em outro país, esse processo de criação era totalmente destruído. Né? O Spike Lee, toda vez que ele faz um filme, ele tem algum contrato, principalmente com as produtoras e distribuidoras, que não é para traduzir o nome do filme dele. Então o nome do filme dele ou vai ser a tradução fiel, ou vai ser igual ao original, e não pode alterar disso. E ele pede uma revisão disso sempre. Existem vários casos de filmes que foi feito dessa forma, né? Então é a questão do diretor ali, a questão da questão do artista mesmo, né? Ele é um artista, ele escolheu aquele filme por o nome, né? Por algum motivo. Então é bem interessante que mantenha a ideia dele, tá? Mas nem sempre é assim. A gente vai ver agora, vamos começar com tradução fiel. São as mais fáceis, né? Por exemplo, tem um filminho aqui bem interessante, bem irônico, né? Na verdade, é quase um filme de comédia. Ele fala Thank you for smoking. Thank you for smoking. E o nome do filme foi traduzido direitinho. Obrigado por fumar, né? Então é um filme bem interessante. Ele trata o lance do cigarro, principalmente nas produções de Hollywood, né? E no Senado e tal. Então é interessante, é um filme irônico. Ele não agradece por fumar, ele está sendo irônico, tá? Mas é legal. Esse filme também, tradução perfeita. The Devil Wears Prada. E aí foi traduzido de forma correta. O Diabo Veste Prada. Sem problema algum. The Queen, a rainha. Esse nem tinha muito traduzir, né? The Simpsons Movie. Os Simpsons, o filme. Posso falar que eles colocaram um O ali que não tinha no original, mas isso não é uma não tradução, tá? Esse filme chama Blue Diamond. Blue Diamond. E em português foi traduzido corretinho. Diamante de sangue.
Assistindo o filme você entende o que que é o diamante de sangue, né? Eles explicam bem isso. Então tem tudo a ver com o filme, o nome, então perfeita a tradução, tá bom? É, Tears of the Sun, filme antigo, né, do Bruce Willis. Tears of the Sun. E aí foi traduzido corretinho. Lágrimas do Sol. Então você vê que foi bem traduzido. Mas nem sempre é assim. Às vezes realmente a tradução é diferente, a gente altera mesmo. E essa alterar por vários motivos. Primeiro motivo, às vezes não dá. O nome do filme é impronunciável, o nome do filme é impossível de traduzir. Se você traduzisse o nome do filme, não faria sentido, né, em português. Então, às vezes é interessante essa alteração, tá bom? Vamos ver alguns exemplos? O primeiro exemplo, acho que é um bem clássico, é o filme que chama Só. Na verdade, tem um monte de filme desse, eu nem sei quantos filmes tem, são vários. E ele foi traduzido no português como Jogos Mortais. É uma tradução boa. Você vê a palavra Jogos Mortais, você já meio que entende o que é o filme. Se você assiste o filme, você meio que entende o que é os Jogos Mortais que eles estão falando, né? Eu não estou nem falando que o filme é bom, mas a tradução é boa, tá? Mas Só, em inglês, era um nome que tinha muito significado. Vamos dar uma olhada. Só em inglês, eu tenho várias traduções. A primeira é que pode ser Jigsaw. Jigsaw é quebra-cabeça. Aquelas pecinhas de quebra-cabeça. No primeiro filme ele é chamado de quebra-cabeça, o assassino do quebra-cabeça. Eles falam um pouco essas palavras, mas isso se perde nos outros filmes. Eu não lembro de ter visto mais isso. Mas também não assisti todos, né, por motivos óbvios. Só também é serra ou serrote. Tem um dos filmes que é bem clássico essa cena, né? Então, vocês viram isso? Então você entende o nome do filme também, então tá tudo certo. E a outra questão só é o passado do verbo ver. Então a gente tinha lá se, só. Se você é meu aluno, você estudou isso. Certeza, e eu fiz chamada oral sobre isso. É, Passado do verbo ver, só. Por exemplo, ele via as vítimas, ele observava elas, ele anotava sobre elas, né? Ele sempre conhecia muito bem as vítimas. Então você vê que a palavra, o nome do filme em inglês e a palavra que ela tem muito significado. E tem tudo a ver com o filme. Como é que traduz isso? Impossível, né, gente? Não tem como. Então, Jogos Mortais foi uma boa tradução. Ah, isso era uma mania terrível. Vocês são novos, mas isso era uma mania terrível nos anos 80, anos 90, comecinho dos anos 2000. Todo filme que era de comédia colocava a palavra louca. Porque sim, porque é isso aí. Eles achavam que colocar essa palavra louca dava um sentido de comédia, dava um sentido que a pessoa veria aquele filme e já entende o que, que é. Principalmente na época das locadoras, né, que a pessoa ia lá alugar o filme, final de semana, aquela coisa. Então a pessoa via lá, eu quero assistir comédia hoje. Ia lá procurando o nome dos filmes, louca. As Loucas Aventuras de Jane West. Loucademia de Polícia. E vários exemplos. Então, assim, é uma mania. Essa mania está se perdendo, graças. Mas fica uma tradução estranha, tá? O nome do filme original é Boat Trip, que quer dizer cruzeiro. Só isso. E aí ele foi traduzido como Cruzeiro das Loucas. Não tem sentido. Esse é um exemplo de que o nome, se traduzisse, não ficaria legal. Esse filme é sobre um lutador de boxe bem famoso nos Estados Unidos, lá dos anos 20, 1920. Bem no período da recessão, e ele começa a lutar naquele período que ninguém tinha emprego, então ele começa a lutar boxe, ganhar um dinheirinho, principalmente um boxe legal, depois ele passa para um profissional. E aí, na época, ele foi conhecido como o Homem Cinderela, Cinderella Man, porque era como se ele dançasse no ringue, né? Ele ficou muito famoso por isso. Ele era tão rápido, tão suave os movimentos dele, que era como se ele estivesse dançando. Lembrar a cena clássica da Cinderela, que ela dança, né? Aquela coisa. Então a valsa, né? Então acabou ficando sendo o nome dele, conhecido dessa forma. Se você traduzisse o filme e ele vende no Brasil, Homem Cinderela, ninguém vai assistir. Esse nome ele não tem significado na nossa língua, então ele não chama atenção. E aí foi traduzido. O filme chama A Luta pela Esperança
aqui no Brasil, tá bom? Ele é com um ator até famoso, ganhador de Oscar, Russell Crowe, quer dizer, é um filme interessante. Mas se ele chamasse Cinderella Man, as pessoas assistiriam menos ele, talvez se interessassem menos por ele, tá bom? Revolutionary Road. Esse filme ele juntou de novo o Leonardo DiCaprio e a Kate Winslet, lembra? Eles fizeram aquele filme do barquinho, Titanic, ou Titanic. E aí era um filme, era para ser um romance, né? Era um romance ali, um relacionamento real, né? E o nome do filme em inglês, Revolutionary Road, é o nome da rua onde eles compraram uma casa. Então, assim, não é importante pra gente aquilo. Road quer dizer estrada, né? Ou avenida. E Revolutionary o nome ali. Então é aquela estrada que. E aí tem tudo a ver com o filme, que eles vão passar por uma revolução na vida deles, né? Aquela casa, aquele casamento tem um significado. Mas talvez em português não ficaria legal. E aí ele foi traduzido como Foi Apenas um Sonho. Se você assistiu o filme, você entende o que quer dizer o título, você acabaria ficando a par, mas é um título bem diferente do original, tá bom? Ah, esse é clássico, né, gente? The Final Destination. A gente sempre assistiu, um deles pelo menos a gente assistiu. E a gente nunca sabe qual é a ordem que a gente assistiu. Eu adoro esse filme. The Final Destination poderia ser traduzido como Destino Final. Né? Destino Final, a morte. Todo mundo vai morrer. Eles fogem da morte e vem o destino final procurar eles. Era o nome do filme em inglês. Não acharam interessante e traduziram ele como Premonição. Já que eles têm uma premonição no começo, né? Todo filme tem essa premonição e aí eles vão tentando ali escapar. Ok, é uma tradução. Sabe qual é o problema? Existe um filme que em inglês se chama Premonition. Premonition. Esse filme é com a Sandra Bullock. Quer dizer, uma atriz até que famosa. Como é que você traduz esse filme agora, já que o outro já chama Premonição? Né? Então você ficou com um probleminha de tradução. Como eles resolveram? Eles chamaram o filme de Premonições. Fizeram uma alteração e deu tudo certo. Pelo menos ninguém vai achar que esse filme tem a ver com aquele, porque não tem, tá bom? Esse é um exemplo clássico, lá dos anos 70. Steven Spielberg começando no cinema, principalmente o cinema de terror, ou o cinema que chama mais atenção, aquele suspense, né? E aí ele cria esse filme que chama Jaw. Jaw, literalmente, é mandíbula. Ok. Talvez não fizesse tanta atenção um filme que chama Mandíbula. Talvez a gente realmente não assistiria. E aí foi traduzido como Tubarão. É interessante. Ficou um nome legal. O Steven Spielberg uma vez ele falou que ele não gosta da tradução Tubarão, que ele não queria que o filme dele chamasse Tubarão, porque não é sobre um tubarão. Ok, ele é o produtor do filme, ele que fala, né? Mas ele gosta do nome Jaw porque dá mostra uma ideia do filme de como aquela mandíbula enorme poderia engolir uma pessoa e aí cria também um certo suspense sobre o que é o filme. Então ele chegou a falar sobre isso, mas eu acho a tradução do filme muito boa. É uma curiosidade. Procurem os nomes dos filmes em Portugal. É muito legal porque eles não traduzem. Então esse filme literalmente chama Mandíbula. Dá uma procurada, é engraçado. Esse aqui também é uma alteração boba, né? Mas não sei por que fizeram. É um filme do Nicolas Cage, ótimo, aliás, e chama Lord of War, Senhor da Guerra. E aí no Brasil foi traduzido como O Senhor das Armas. Né? Parece pouco, mas há uma alteração do sentido. Durante o filme, o personagem do Nicolas Cage ele é chamado de O Senhor da Guerra por um outro personagem. Então, chamar de Senhor da Guerra tinha tudo a ver com o filme. Poderia ter sido o nome da tradução, mas eles quiseram focar na questão das armas. O personagem do Nicolas Cage é um revendedor de armas, um contrabandista. Chamem aí como vocês quiserem. Tá? De qualquer forma, fica a dica de assistir esse filme, porque é muito bom. Não tradução. Não tradução eu acho que é o exemplo mais clássico, né? E aquilo que a gente estava conversando. Tá virando moda. Não traduzir o filme.
E eu acho que é uma moda legal. Inclusive, filmes de criança não estão sendo traduzidos. Veja o exemplo clássico: Frozen. Ninguém traduziu Frozen. Né? Colocaram um subtítulo ali, mas não foi traduzido. E as crianças se adaptaram bem a isso. Elas chamam ele de Frozen. Tá? Então tá virando essa mania, não traduzir e colocar um subtítulo. Então o Frozen, por exemplo, chama Frozen, uma aventura congelante. As crianças conseguem entender sobre o que é o filme, os pais conseguem entender sobre o que é o filme, então tem tudo a ver e mantém a essência do filme, isso é bem legal. Mantém a essência do nome que foi dado pelo diretor, por exemplo. Bom, vamos ver alguns exemplos? Olha esse aqui, High School Musical. Se fosse traduzir, ficaria assim, o musical do ensino médio. Não parece ser tão legal, né? Até porque a gente não tem musical no ensino médio. Então, High School Musical acabou sendo a tradução e esse nome acabou ficando, não teve nenhum outro nome de filme que tem um nome de um personagem, de um autor, acaba sendo não traduzido. É o caso desse filme. Borat é o nome do personagem. Quando você assistiu o filme, o personagem chama-se Borat. Então não há tradução, tá bom? Filme bem legal também. Esse aqui é um filme do Woody Allen. Ele é chamado de Match Point. E aí ficou como Match Point. E não traduziram, ignoraram. Match Point é aquele ponto final ali, né, da partida de tênis de mesa, né, aquele último ponto da partida. Então ele acabou ficando com esse nome mesmo, acharam interessante. Closer é o nome do filme. E aí em português ficou Closer, perto demais. Ficou estranho. Até porque ficou redundante, né? Já que closer quer dizer perto demais. Ou quer dizer mais perto. Ficou feio essa, né? Então acabaram fazendo uma redundância aí. Não precisava desse perto demais, né? O nome do filme é Babel e não foi traduzido. Ficou como Babel. É um filme bem interessante, aliás. Olha um outro filme infantil. Kung Fu Panda. E deixaram Kung Fu Panda. Né? E você percebe que o nome do filme está em inglês? Por quê? Pela inversão entre sujeito e adjetivo. Vimos tanto isso em sala de aula, né? Que o americano faz a inversão. Primeiro o sujeito, depois primeiro o adjetivo, depois o sujeito, né? E aí há uma inversão também. Então, em português ficaria diferente, mas mantiveram Kung Fu Panda. 300, em inglês 300, em português 300. Não houve alteração. Nome de personagem. Não vamos mudar. Hancock, Hancock. Percebemos então que, na verdade, título de filme não tem a ver com o tradutor. O tradutor realmente traduz o filme, traduz as falas, traduz o enredo todo, tem um outro processo de dublagem, tem um processo de legendagem, mas o filme é marketing, o título é marketing, é vendas. Há um estudo de mercado antes de lançar o filme. Há um estudo no sentido de que será que vai vender? Será que se eu chamar Vingadores Fim do Jogo vai ser legal? Será que as pessoas vão entender o que eu quero dizer? Então, talvez alguém achou que não, algum setor disso. Esse setor normalmente ele é regionalizado. Então eu tenho um setor nos Estados Unidos que pensa de uma forma e no Brasil a distribuidora pensa de outra forma. Ah, mas é a mesma empresa. É o mesmo nome de empresa. Mas são empresas, às vezes, totalmente diferentes, né? São setores totalmente diferentes. Então, altera, tá? E há uma pesquisa, isso que é importante saber. Então, vamos parar de falar, olha, o filme foi traduzido errado. Não foi traduzido errado. Foi uma escolha, tá bom? Gente, valeu. Obrigado por hoje. Foi só uma aula de curiosidades, algumas coisinhas em inglês. Conhece alguns filmes diferentes também, que tem os nomes diferentes do original? Manda pra gente, coloca aqui no comentário, tá bom? Eu vou mandar o link de uma outra aula que eu achei bem interessante, que fala dos melhores filmes e as melhores traduções. Valeu, gente. Até mais.